para os conselheiros que vão atuar, eles podem ser eleitos no conselho de administração pelos acionistas majoritários, podem ser eleitos pelos acionistas minoritários, podem ser eleitos pelos empregados, ou, no caso de uma corporation, uma empresa que não tem controle, o grupo de controle, o acionista controlador definido, eles podem ser eleitos por esses acionistas em quais formatos? No processo de votação majoritária, né, que é o que a gente praticamente vê no mercado como votação por chapa ou por lista, onde cada nome é votado individualmente e todos os acionistas podem votar quantas vezes quiserem no mesmo candidato. Então, geralmente, o acionista ou o grupo de acionistas que detém a maioria da quantidade de ações daquela assembleia elege todos os seus nomes. Votação por chapa, onde é colocado o nome de todo mundo junto em votação. Votação em separado, quando existe controlador, como, por exemplo, na Uzi Minas, eu era eleito em votação em separado dos acionistas preferencialistas, onde o acionista controlador ou o acionista majoritário não participa, ele não pode participar. E o processo de voto múltiplo, que é o instrumento que nós usamos na Petrobras em 2020 e na Vale também em 2020 e na Vale agora em 2021. Na Vale em 2019 e na Vale em 2021. Como é que funciona esse instrumento? Você pode, entre o número de candidatos, pegar os seus votos e concentrar em um ou dois ou três, concentrar naqueles que você deseja. E por que o voto múltiplo ele potencializa a chance de você eleger um candidato? Porque você multiplica pelo número de assentos em disputa a quantidade de ações que você tem. Então, se eu tenho 10 ações e a eleição vai ser para 10 assentos, eu multiplico 10 ações por 10 assentos, eu terei 100 votos. Tá? Se eu concentrar os 100 votos em apenas um candidato, a chance desse candidato ser eleito aumenta em 10 vezes. Tá? Então, essa é a regra do voto múltiplo que permite que um minoritário tenha mais chance de eleger um conselheiro. E foi o que a gente estrategicamente adotou na Vale, mesmo tendo 1% do capital da companhia, né? Mesmo tendo 1% da capital da companhia, o grupo de acionistas que indicou os 4 candidatos, Marcelo, o Roberto Castelo Branco, o Mauro Cunha e a Rachel Maia, conseguiram, né, apoio suficiente de outros acionistas para concentrar voto nesses 4 candidatos e eleger 1/3 do board, né? O board da Vale é composto por 13 membros, sendo que um é eleito pelos empregados, então ele não entra na regra da eleição dos acionistas. A gente conseguiu eleger 4 de 12 conselheiros. Sem a condição do voto múltiplo, a gente talvez não elegesse nenhum conselheiro. Tá? Então, é uma estratégia, né, de aumento da representatividade que, no nosso ponto de vista, era importante para a Vale, dadas as mudanças que a companhia precisava receber, né, os inputs que ela precisava receber em alguns temas mais caros para nós, para esse grupo e para os grupos e para os acionistas que apoiaram esse grupo, e a gente conseguiu ter sucesso no movimento. A mesma coisa foi feita na Petrobras. Bom, na Vale, só para ter um parêntese, né, teve uma questão relativa ao cômputo dos votos. Durante a Assembleia, nós identificamos que teve um problema na contagem de alguns votos, porque a gente sabia como é que o acionista tinha votado, mas o voto, como chegou na empresa, chegou de maneira diferente. Então, a gente, se tu puderes colocar na tela, tem um slidezinho que mostra a cadeia de Adriano, por favor, coloca para nós aí. Por favor. Ali você vai ver que tem uma cadeia de vários agentes no processo de votação. Por favor, mais um. Favor. Mais uma. Eu acho. Mais uma, mais um ainda. Mais um ainda. Aí. Essa. Você... A anterior. Anterior. Se você prestar atenção, B3 é onde ficam as ações, né? É a Bolsa de Valores. O custodiante local é onde as ações da Vale são depositadas. O custodiante global
é aquele que interage com os acionistas estrangeiros, né? E o acionista que pode ser o investidor estrangeiro ou o investidor brasileiro. Quando ele está aqui no Brasil, ele não passa pelo custodiante global. Mas o problema que foi identificado foi entre o acionista estrangeiro, que votou lá fora, e como o voto chegou na companhia, né? Quando isso foi identificado durante a Assembleia, nós solicitamos, né, o representante do acionista solicitou, e isso é importante destacar, só foi possível porque aquele acionista tinha um procurador presente na Assembleia, tinha um procurador presente através do custodiante local, que é quem tem poderes de voto, não é o acionista na ponta, é o custodiante local que representa o acionista na Assembleia. Como esse custodiante local tinha um procurador, um advogado, que é o mesmo advogado que faz as minhas consultas e defesas na CVM, na Assembleia, foi possível requerer, né, a revisão daqueles votos, e no processo de revisão, a gente que estava elegendo 3 candidatos passou a eleger 4 candidatos com a realocação de alguns votos que não tinham ido para o candidato correto, né? Acho que é importante ressaltar a boa vontade da Vale durante todo o processo, né? Que esse tipo de problema, esse tipo de equívoco pode acontecer, né? Ele pode acontecer entre esses vários agentes, a informação, inclusive, como ela é dada por SWIFT, ela pode se perder nesse elo entre o acionista investidor estrangeiro e o custodiante global, pode haver a perda de uma informação, e essa perda vai se consolidar ao longo da cadeia, né? Então, teve a boa vontade da Vale, que permitiu essa revisão, inclusive a Assembleia começou na sexta-feira, foi suspensa e foi concluída na segunda-feira, e permitiu a revisão, tá? Isso foi o que aconteceu na Vale. Na Petrobras, que aconteceu um pouco antes, a Vale foi dia 30 de abril, a Petrobras foi dia 12, a questão foi um pouco diferente. A Petrobras chamou uma assembleia para destituir o Roberto Castelo Branco, que era o presidente da companhia, e por ter sido eleito o conselho pelo processo de voto múltiplo, necessariamente, quando sai um conselheiro eleito pelo voto múltiplo, todos os que foram eleitos por essa condição também pedem o seu mandato. Então, o conselho tem que ser recomposto. No processo de votação, houve um problema de instrução de voto do acionista da companhia que gerou uma distribuição, uma diluição dos votos dos minoritários para todos os candidatos. Então, eram 11 candidatos para 8 vagas. Em que pese tenha sido evidenciado que a maioria dos acionistas minoritários concentrou os seus votos em 3 candidatos, aumentando, por consequência, a chance desses candidatos de serem eleitos, o que chegou para a companhia, para a Petrobras, é que ele teria distribuído o voto em todos os 11 candidatos. Então, ao invés de potencializar a chance daquele conselheiro, daquele candidato ser eleito, você potencializou a chance do candidato do acionista controlador, que já parte praticamente eleito, né, de confirmar a sua eleição. A partir do momento que você tira voto de um acionista, de um candidato, transfere para o outro, esse candidato que perdeu os votos, ele perde chances de ser eleito. E o que aconteceu? O que aconteceu é que, se não há uma composição no momento da eleição, durante a Assembleia, entre os vários acionistas minoritários que estavam lá, para escolher dentre os 3 candidatos apenas aquele que seria eleito, nem eu seria eleito no dia 12 de abril. Então, o que aconteceu? Como eu tinha identificado isso antes do dia 12, eu tinha identificado isso no dia 8, no dia 9 de manhã, eu postei no LinkedIn uma manifestação de que existia um problema, eu não poderia afirmar qual era, porque eu não tinha as informações que eu precisava, mas existia um problema no processo de votação na Petrobras que estava prejudicando eu renunciaria em prol da realização de um novo processo eleitoral. Tá? E, de fato, foi o que aconteceu. Eu fui eleito no dia 12, tomei posse no dia 15 de abril, dia 15 de abril, e renunciei no dia 16 de abril.